irmãos, sem perca de tempo, sem delonga, louva a Deus pela vida da minha esposa, essa mulher linda e maravilhosa que está me acompanhando. Aleluia. Faz parte do meu ministério sem ela não é ministério. Meus irmãos, a vida dos meus filhos, o Yosef e o Paulo. O Yosef é uma benção, deve estar por aí aprontando, cheio de Deus. Aleluia. Um guerreiro na mão de Deus, um profeta. Nasceu no monte, sobe o monte desde, aleluia, de quando nasceu. E é uma benção, não para. Lá em São Paulo nós sobe muito monte. O bispo me conhece e sabe que eu sou homem do monte, né? Aleluia. Quando pensa que não, bispo, quem é que está me chamando nessa hora? Aleluia. Vamos pro monte, bispo. Aí eu posso dizer que foi o tempo que Deus fez muitos milagres. Deus fez coisas extraordinárias. Vinha pessoas de diversos lugares para pedir oração para nós. E às vezes nós estávamos lá, só eu e o bispo, de repente surgiu um povo do nada. Aleluia. Por quê? Porque a necessidade atrai. E Deus, ele investe naquilo que dá lugar para ele, espaço para ele. Se você der espaço, vazão para ele, Deus está pronto para te usar nessa terra. Aleluia. Meus irmãos, sem perca de tempo, livro de Salmos, de número 126. Deus usou o bispo ali para falar comigo poderosamente. Oh, glória a Deus. Maravilha. Jesus é bom. Quem está sentindo a presença de Deus, diga amém. Eu estou sentindo Jesus aqui, meus irmãos. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Oh, maravilha. Louva a Deus pela vida de Wellington. Presbítero Wellington, missionária Cida. Aleluia. Ali sua irmã. Aleluia. Tatiane, missionária Tatiane, uma benção. Louva a Deus pela vida ali também do casal recém-casal, o nosso irmão Paulo, aleluia, e a Sheila, casal abençoado. Conheci esses jovens quando eles eram adolescentes, aleluia. Carol, adolescente, dava um trabalho para, né, bispo? Mas graças a Deus, Deus abençoou, né? Olha que benção esse jovem. Deus é fiel. Meus irmãos, Salmo de número 126, verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Mas eu vou ler só o versículo 4 para que nós possamos ter mais tempo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Repita assim comigo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Muita gente para pouco barulho. Vamos recapitular. Fala assim comigo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos concede para essa oportunidade. Fala conosco uma vez mais, assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo de número 126, ele faz parte de uma coletânea conhecido de todos nós como Salmos de Romagem. Em algumas Bíblias vai estar escrito Salmos dos Degraus ou Salmos de Romaria. E esse mesmo salmo, ele tem um compêndio de aproximadamente 10 livros num só rolo. A Bíblia diz que esses salmos, eles eram lidos durante o período em que os judeus da diáspora iam de encontro a Jerusalém no período anual das festas, o período festivo. Segundo a Bíblia diz que sobre o templo havia 15 escadas. E sobre essas 15 escadas, a Bíblia diz que eles subiam em cada degrau recitando cada salmo. Os salmos são 15 salmos em uma só coletânea. A Bíblia diz que quando eles subiam, por quê? Porque quando eles chegavam no
tabernáculo ou no templo, eles tinham que passar por uma certa purificação. No átrio havia 2 utensílios de muita valia naquele tempo, que tinha um poder sentimental e espiritual de tamanha relevância. No átrio havia o altar de bronze e no átrio estava a pia do lavatório. Todos os judeus que vinham de longe tinham que passar por uma purificação, tinha que ser purificado, lavado seus pés na pia do lavatório. A pia do lavatório representa o evangelho da regeneração. Quando eles entravam no átrio, eles se deparava com o altar de bronze. O altar de bronze apontava para o Calvário, para a cruz. É impossível alguém entrar na igreja e não ver Jesus por meio da obra do Calvário. É impossível alguém entrar na igreja e não passar pela pia do lavatório, porque primeiro, quando Jesus nos traz de fora para dentro, nós vem com os nossos pés sujos. Sujo do quê? Sujo do pecado, sujo da iniquidade, sujo de todo tipo de podridão, sujo de todo tipo de contaminação. Então a Bíblia diz que quando eles vinham para o templo, eles tinham que passar pela pia do lavatório. Então imagina a fila que se seguia. Diz Flávio Joséfo que nesse período agregava-se em Jerusalém aproximadamente entre 1 milhão a 1,5 milhão de judeus. É bem verdade que eles já vinham recitando esses salmos em toda a sua viagem, em toda a sua peregrinação. Mas observa que eu não quero falar muito disso. Eu quero aqui trazer para nós uma verdade que está codificada nesse texto. A Bíblia diz que esse salmo lembra do período de cativeiro que a nação de Israel vivenciou. O cativeiro de Israel se estendeu por cerca de 70 anos. Repita comigo, 70 anos. 70 anos se deu o período do cativeiro. Segundo diz a palavra, que Nabucodonosor promoveu a sua política de guerra contra Israel. 3 incursões ele promoveu sobre Israel. A primeira incursão, o primeiro cativeiro se deu no ano 605 para o ano 604. O segundo cativeiro, a segunda incursão se deu no ano 597. No ano 604 foi levado cativo Daniel, Ananias, Misael e Azaria, os 3 jovens amigos de Daniel. Entenda que quando Daniel chega em Babilônia, ele tinha tudo para se corromper, ele tinha tudo para se perder, mas ele optou em permanecer fiel a Deus em meia à crise. Ei, oh glória a Deus. Observe que ele vai assentar no coração um propósito. Daniel tem um caráter formado, Daniel tem um caráter forjado. Não é qualquer coisa que vai tirar Daniel da brecha e da posição que Deus havia lhe chamado. Eu quero pregar nessa noite que não é qualquer circunstância ou qualquer luta que vai roubar de ti a sua fé, que vai tirar de ti a esperança de um amanhecer de glória mediante o período negro e o período de espanto, de tamanha sofrimento e dificuldade. Mas observe, meus irmãos, a Bíblia diz que Daniel optou em ser fiel a Deus. Ele vivenciou o cativeiro do começo ao fim. A Bíblia diz que no ano 597 Ezequiel é levado cativo. Nessa segunda leva vai pessoas da baixa sociedade. Na primeira leva é levado pessoas do palácio, pessoas da nobreza. Na segunda é levada pessoas do gueto, pessoas de baixa renda, pessoas que não tinham uma boa condição financeira. E essas pessoas foi posta na beira do rio Quebar, se tornou escravo, assumiu, aleluia, uma posição de escravo. Logo, eles naquele tempo entendia que a mão de obra era uma das
nas mãos que mais gerava gasto. Então Nabucodonosor aproveitou-se o ansejo para pegar os cativos e colocar eles numa condição de escravo. Mas Deus não te chamou para ser escravo de Nabucodonosor. Deus te chamou para ser príncipe e princesa de Deus na terra. Nabucodonosor não vai te escravizar por muito tempo. Nabucodonosor não vai prevalecer contra a sua geração e contra a nossa vida. Observe, a Bíblia diz que a terceira incursão se deu no ano 586, aonde se deu a destruição de toda a cidade do templo. Jeremias dá detalhe no livro de Lamentações. Jeremias vai dizer que felizes são os que morreram no período do cerco, mediante a fome que assolava, do que os que morreram da sede, do que os que morreram pisoteados. Porque quando os soldados babilônicos, eles entraram em Jerusalém, os mais de idade, os mais debilitados, eles morreram pisoteados. As virgens foram violentadas. Foi feio o período que Israel passou. Mas a Bíblia diz que, passado esse período, eles estão no cativeiro. No cativeiro eles se assentam e começam a chorar. Eles não têm força para reagir. Alguém pede para eles cantar um cântico daqueles que eles cantavam em Sião. Mas eles não têm força para louvar Deus. Eles estão vivendo uma depressão interna. Eles estão vivendo uma falência múltipla. Eles não têm condição de reação. Mas o texto vai dizer que a situação deles são tão precária que Deus vai dar a Ezequiel um diagnóstico de como estava Israel. No capítulo 37, o Senhor vai dizer para Israel, para Ezequiel: Ezequiel, se prepara para ver o que você nunca viu. Se prepara para andar na onde você nunca andou. E se prepara para profetizar para o cenário pelo qual você nunca profetizou. Aleluia. É bem verdade que Ezequiel é filho de sacerdote. Pai de Ezequiel é Bus. Ezequiel é da linhagem de Arã. Ezequiel aguardava o sacerdócio. Mas no período da crise, Deus muda o ofício dele. Deus tira ele de um ofício sacerdotal pelo qual ele nutria dentro dele, pelo qual ele desejava dentro dele. E Deus levanta ele como profeta. Por quê? Porque Deus levanta ele conforme a necessidade da sua obra. Ei, Machúria, quem pode dar glória a Deus? Você não é levantado porque você deseja ser levantado. Você não se torna quem você é porque você deseja ser. Não é porque você acha bonito estar aqui na frente falando, se expressando, ministrando ou pregando que isso é coisa de tamanha, aleluia, maravilha. Não, isso é ministério. Ministério Deus dá para quem Ele quer. Ministério Deus dá conforme uma necessidade. Porque ministério é algo de tamanha elevância. Porque primeiro, alguém que está exercendo o ministério está ocupando uma responsabilidade pela qual Deus deu, mediante uma necessidade de falar dos seus oráculos, de revelar a sua vontade para um povo que precisa ouvir a sua palavra. Eu estou pregando nessa noite, porque se Deus levantou profeta para ti, aleluia, para te auxiliar, para te orientar, é porque Deus viu a necessidade de você alcançar e conquistar uma terra boa, ou uma condição mais favorável. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Profeta é porta-voz. Profeta é embaixador. Embaixador é um representante. Não fala por condição própria. Não fala porque quer. Fala pela condição que Deus dá. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. E a mensagem de Deus que vem para ele é para ser entregue a alguém. E esse
esse alguém somos nós que estamos aqui. Talvez você não sabe, mas por que eu estou nesse culto? Tu estás aqui porque houve-se uma necessidade de Deus de revelar a si, de se revelar a ti. Por meio de quê? Por meio da sua palavra. Por quê? Aleluia, bispo. Porque Deus viu em ti a inocência. Deus viu em ti a dificuldade de vencer essa peleja, de vencer essa dificuldade, de vencer essa luta, de vencer essa situação tão adversa que tu está vivendo. Aleluia. Deus levantou Ezequiel por causa dos cativos. E Ezequiel vai profetizar nesse período. Aí observe o texto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque primeiro, cumprindo-se a profecia de Jeremias, 70 anos passou. Deus levantou Sírio e Dario. Sírio, rei dos persas, Dario, rei da Média. A Bíblia diz que quando Belsassar estava banqueteando com 1000 dos seus grandes, naquela mesma noite Deus traçou uma estratégia, porque Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Deus havia falado por boca de Jeremias que o cativeiro se estendia simplesmente por cerca de 70 anos. Se Deus, aleluia, ficou, se Deus alicerçou, se Deus codificou um prazo por teu cativeiro, fica tranquilo, não vai passar nem mais e nem menos. Deus vai cumprir a sua palavra sobre a tua vida. Quem pode dar glória a Deus? O teu cativeiro tem prazo. Essa situação tem prazo de validade. Mas é preciso você reagir. O diabo quer te congelar. O diabo quer te estagnar. O diabo quer te vencer mediante o cansaço. Mas entenda que o Deus que fez a promessa, Ele continua ainda sendo o mesmo. Ele é o mesmo que te fez a promessa e ainda continua sendo o mesmo que outrora te abençoou demais na vida. Aí a Bíblia diz que quando veio o anúncio da liberação do povo de Israel, quando Ciro fez passar pregão, o texto diz que eles ficaram tão alegres que eles ficaram delirando. A nossa boca se encheu de riso. O nosso coração se encheu de riso e a nossa boca se encheu de júbilo. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Alguém vai notar o que Deus vai fazer na sua vida. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ficar patente, vai ficar notório, vai ficar à vista. Alguém vai ter que reconhecer que Deus fez. Alguém vai ter que reconhecer que Deus está contigo. Alguém vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Alguém vai ter que reconhecer que verdadeiramente Deus é na tua vida. Alguém vai ter que reconhecer que Deus está contigo diante dessa circunstância. Oremarras, aleluia. Aí a Bíblia diz que eles retornam para sua terra natal. Mas há um porém. Quando eles retornam, a Bíblia diz que o ambiente é um ambiente assustador. Quando eles chegaram lá, só havia escombro. Não havia sinal de vida. Não havia projeto. A Bíblia diz que os muros estavam derribados, a cidade destruída. Primeira coisa que Zorobabel fez foi levantar um altar para Deus. Porque diante de uma crise, primeira coisa que nós temos que recorrer é a Deus.
porque é Ele que vai te dar a direção certa, porque é Ele que vai te dar a diretriz para você poder sobressair diante dessa situação. Com a força do teu braço tu não vai muito longe, com a força do teu braço você pode se machucar, mas com o braço de Deus você vai longe, porque a Bíblia diz que Ele é arquiteto dos arquitetos, a Bíblia diz que Ele é engenheiro dos engenheiros, a Bíblia diz que Ele é Senhor dos senhores, Ele tem poder de mudar o contexto do nosso cenário da noite para o dia, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? O efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas chega um momento que eles começam a desfalecer, eles vão perdendo a sua vitalidade, porque a luta ela quer nos matar. A luta passa, a dificuldade passa a gerar dentro deles um desespero.